Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu abrir aqui. E aí... já fica mais fácil. Todo mundo vendo aí já? Já apareceu? Sim? Já. Maravilha. Bom, então, todo mundo me conhece, está aqui, né? Eu sou psicóloga, psicanalista, eu tenho, né, uma formação aí na saúde pública, então eu sou especialista em saúde da família, e a minha trajetória profissional envolve em 2 eixos, né? Saúde pública, atenção básica e formação de alunos. Então, eu atuo tanto com a formação de psicólogos quanto de outras categorias. Eu já conversei com arquiteto, por isso que eu conheço a IVE, já converso com fisioterapeuta, com pessoal de letras. Então, sempre as pessoas vão querendo, às vezes, um técnico, um especialista que trabalha aí com saúde mental para poder levar a discussão sobre esses temas. Desde a pandemia, eu acho, né, desde 2020, ficaram ainda mais intensos esses pedidos para a gente poder pensar o que a gente faz, né, para melhorar, para se sentir bem, para lidar com o sofrimento, para lidar com as angústias que nos atravessam, né? E aí eu venho trabalhando com isso já tem muitos anos. Então, por que a gente precisa falar sobre saúde mental em todos os lugares, né? Porque a ideia é que a gente informa, a gente reflete, a gente tira dúvidas, porque às vezes as pessoas não entendem o que é saúde mental, às vezes as pessoas banalizam. Ah, não, minha terapia é o bar com os meus amigos, né? Eu não preciso fazer terapia. Ou, ah, não, eu super faço minha terapia praticando atividade física. Então, assim, a ideia não é minimizar a terapia, a ideia é pensar que o bar com os amigos é uma excelente estratégia para você, né, de se desligar, para você se distrair. A atividade física tem vários estudos que comprovam bem-estar para o cérebro, para o corpo, para o humor. Então, a gente não é contra essas atividades, né? Mas a gente vai pensando que elas são todas complementares. A gente sempre fala de saúde mental numa perspectiva de debater e discutir esse tema, porque existe ainda, mesmo que estejamos em 2022, muito preconceito e muito tabu com esse tema. Eu ainda hoje conheço pessoas que fazem terapia ou passam, às vezes, com um psiquiatra e não contam para ninguém. A família não sabe, os amigos não sabem, a própria pessoa, às vezes, se sente muito mal de ter que passar por esses profissionais, e muitas pessoas acham que quando você está em atendimento por algum profissional de saúde mental, significa que você tem algum transtorno, significa que você tem alguma patologia, né? E que isso aí traz muitas representações, né? Então, quando eu falo, eu tenho, não sei, ansiedade, vem um monte de rótulo junto com essa palavra. Eu descobri essa semana que eu tenho uma tia que é esquizofrênica. Vem um monte de impressões também. Então, falar sobre saúde mental é levar conhecimento para a maioria da população, para que a gente consiga diminuir esses estigmas, esses tabus, e aí as pessoas possam procurar ajuda, porque às vezes as pessoas não procuram ajuda, não melhoram, justamente porque elas mesmas não entendem o que está acontecendo com elas, né? Então, falar de saúde mental é promover saúde, é promover, diminuir agravos. Quanto mais cedo eu cuido disso, menos eu preciso de medicação, mais rápido eu melhoro, me sinto bem, consigo retomar as minhas atividades, né, e as coisas que eu gosto de fazer. Então, nossa agenda de hoje, tá? Eu trouxe uma contextualização para vocês, né, desse tema, por que eu escolhi esse tema, como é que funciona. Eu vou diferenciar para vocês aqui sofrimento de transtorno, porque às vezes as pessoas estão tristes porque, sei lá, perderam o emprego. E aí, não, então você está deprimido, você tem uma depressão, ou você está oscilando muito o seu humor, então você tem transtorno bipolar. E aí eu vou ajudar vocês a identificarem a diferença entre esses dois. Quando a gente sofre, porque a gente sofre por muitas coisas, e quando a gente tem aí, talvez, uma doença mental.
Eu vou apresentar alguns dados epidemiológicos, né? Então, a epidemiologia é essa história da gente ver quantitativamente, né? Como é que está a saúde mental no mundo, no Brasil, como é que funciona, tem impacto, não tem impacto? Eu falo um pouco dos obstáculos, né, que tem a ver com essa introdução aqui que eu estou discutindo com vocês, né? Por que as pessoas não procuram ajuda? E eu vou dar algumas dicas. Coloquei dicas entre aspas, né? Porque a gente sabe que nem tudo funciona para todo mundo. Então, são apontamentos para a gente pensar assim, possibilidades. Tudo bem? O que eu vou pedir, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer um comentário, eu lembrei de um negócio, eu queria compartilhar com vocês, vocês podem abrir o microfone e falar comigo, tá? Não se sintam acanhadas para isso. Eu adoro essa citação do Gregório de Matos. Todo lugar que eu vou, carrego ela comigo, porque eu acho que representa muito o que é falar de saúde mental. Então, ele diz assim para a gente, o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte faz o todo sendo parte, não se diga que é parte sem o todo. Então, no trabalho com saúde mental, a gente pode ir se especializando. Então, eu posso desenvolver estudos específicos com um diagnóstico, com uma população, com uma faixa etária, mas eu não posso desconsiderar que esse sujeito está inserido num contexto. E é num contexto, ele com ele mesmo, né? Ele com o corpo dele, ele com outras pessoas, ele na família dele, na escola, no trabalho, em milhares de lugares, e ele na cidade que ele mora, no país que ele mora. Então, é muito diferente a gente pensar num brasileiro e pensar num chinês. A gente pensar numa pessoa que mora lá no Mato Grosso, pensar numa pessoa que mora no Rio Grande do Sul. Então, esses elementos, às vezes territoriais, interferem na nossa perspectiva de saúde do sujeito. E aí, algumas coisas que eu carrego comigo tem a ver com esses 5 itens que eu trouxe para vocês, tá? Porque em todo o meu trabalho, né, eu já estou aí há pelo menos quase 20 anos trabalhando com saúde mental, eu encontro muitas pessoas ou ignorando, nada é saúde mental, isso aqui é físico, é orgânico, é problema, sei lá, social, ou um outro grupo que vai para o extremo, que, não, todo mundo tem que passar por psicólogo, todo mundo tem que ir para terapia, né? E aí eu acho que a gente tem questões com essa ambivalência, né? Ou com essa polarização. Tudo que vai para os extremos, a gente tem que tomar um cuidado, né? E aí por quê? Primeiro, porque a gente tem que pensar um cuidado do sujeito sempre de forma integral. Então, não dá, às vezes, para eu considerar, né, um item. Não, olha, esse sujeito aqui só está com esses sintomas, é esse item, esse diagnóstico, então é isso aqui que eu faço. Quando eu vou ver, tem outros elementos envolvidos que geram aquele comportamento, aquele sintoma, né? Eu sempre dou exemplo aqui para vocês entenderem, né, de que eu trabalhava com a fisioterapia, com a fisioterapeuta, e chega uma mulher reclamando muito de dor nas costas, e aí a gente vai bater um papo, entender que dor nas costas é essa que ela tinha. E o médico fala assim, Jaqueline, você precisa atender com a fisioterapeuta, que essa daí é poliqueixosa, ela tá sempre com dor no corpo. E aí eu falei, bom, vamos lá escutar. E aí, quando a gente chega, ela vai descrevendo a rotina dela para a gente, e a gente vai vendo que ela é uma dona de casa, que faz faxina, que sobe e desce escada, que busca menino na escola, que traz menino da escola, e ainda trabalhava num outro período. E aí, a gente pediu para ela reproduzir, assim, me mostra como é que se levanta um balde, me mostra como você anda aqui nessa sala. E a gente foi ver que ela tinha questões de postura. E, de fato, ela tinha dores físicas. Então, a gente fez orientações posturais, a gente caminhou ela para fisioterapia, para poder cuidar, né, dessas coisas. E aí ela melhora esse humor, melhora essas múltiplas queixas que o médico dizia que ela tinha. Entendem? Então, às vezes, a gente olha um negócio e esquece que tem outras coisas envolvidas. Teve uma vez que, trabalhando no SUS, me chamaram para atender um garotinho que só dormia na sala de aula. Jaque, olha, ele só dorme. Eu falei, sério? Mas vocês sabem alguma coisa? Não, é incrível, ele chega aqui, abaixa a cabeça e dorme. Mas a gente pergunta se ele gosta de vir para a aula, ele diz que sim. Eu falei, vamos conversar. Era uma época como essa que a gente está vivendo agora, de muita chuva em São Paulo. E aí, quando a gente foi conversar com ele e com a família, a gente descobriu que eles moravam numa região, que era uma área de invasão. Então, as casas eram próximas de um córrego e esse córrego alagava quando chovia.
E aí, quando alagava, ele e a família dele passavam a noite tirando a água, elevando os móveis, elevando os itens, para conseguir, né, não perder nada. Só que ele queria ir para a escola, porque a mãe dele falava, você tem que ir para a escola para ser alguém. Só que ele chegava lá, gente, ele dormia. Ele não precisava de psicólogo. O que essa família precisava, né? Contato com o pessoal da habitação, com o pessoal do serviço social, né? Para a gente poder pensar estratégias para aquela região, talvez pensar nesse garoto, né? Se tinha alguma escola para o turno da tarde, né? Porque talvez ele funcionasse melhor à tarde. Então a gente vai desenvolvendo estratégias, né? Para esse garoto conseguir aí aproveitar a escola, né? E não ficar achando que, não, olha, dorme, então tem problema emocional, então tá meio deprimido, né? Toda vez que a gente também vai falando de saúde mental, a gente sempre lembra que os seres são ativos, sociais e históricos. Não existe, né, pessoas que não estão envolvidas em algum momento histórico. A gente aqui está envolvido em vários, né? Eu fiquei pensando, às vezes, de história daqui a uns 20 anos, como é que eu vou apresentar esses dados todos, né? De tudo que aconteceu. E pensar em o que né, impacta a gente socialmente e individualmente, né? Quando a gente está com esse público que trabalha com saúde mental, a gente sempre leva em consideração isso aqui também. Uma outra coisa que eu sempre penso, às vezes eu sou bem crucificada por isso, né? Que nem todo sofrimento precisa de intervenção da psicologia. Né? Citei 2 aí para vocês, pelo menos, né? De que não era necessário, né? Que essas pessoas passassem por atendimento psicológico. E tem um outro que eu sempre compartilho também, que eu acho que foi um dos mais marcantes para mim, era um garoto de 11 anos que ia à escola e todo dia de manhã começava a vomitar. E aí, um mês passando por isso. Acordava, vomitava. Leva no pronto-socorro, ninguém identifica nada. E aí, óbvio, começaram a achar que era emocional, né? Na hora de acordar, vai para a escola, vomita. Então, coisa errada. E aí, peço para a mãe trazer ele, e quando eu vou buscá-lo na recepção, ele anda de um jeito estranho, assim, meio velhinho, cambaleando, sabe? E aí, eu olhei para a mãe dele e falei, seu filho sempre andou dessa forma? E ela, pois é, Jaqueline, olha aí, tá assim agora, ó, andando desse jeito. Aí eu falei, mas que estranho. E aí eu trabalhava numa equipe multi, eu ia atender com uma médica, e aí a médica pede para ele subir numa maca. E ele não consegue subir na maca. Ele não consegue levantar os pezinhos para subir. Vocês já viram um menino de 11 anos não conseguir dar um pulo numa maca? E aí a gente olhou aquilo, e a médica falou, ixi, Jaque, vamos mandar direto para o pronto-socorro para fazer uma tomografia. E aí mandamos, esse garoto tinha um tumor no cérebro. E aí esse tumor estava comprimindo umas áreas que davam esses sintomas. Gente, eu podia ter feito teste, eu podia ter ido visitar a escola, eu podia ter chamado a família. Foi uma observação, uma atenção à forma como aquele garotinho andava. Por quê? Porque aí eu estudo, eu sei o que se espera de um garoto de 11 anos, como é que é, né, fisicamente, o andar de uma criança de 11 anos. Então, esses elementos que ficam aqui, né, no meu plano de fundo, na cabeça, é o que me faz, bom, deixa eu investigar melhor, talvez não seja psicológico. Então, mesmo a gente, né, no nosso dia a dia, diga aí, Bri. Aconteceu isso com o meu filho, ele começou a ter umas brotoejas no braço. Começou a ter brotoeja e aí, assim, a gente levamos ele em, sei lá, uns 5 dermato. Aí um falava que era alergia alimentar, o outro falava que era. Dá vários diagnósticos. E aí a gente morava em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, e aí a gente falou assim, bom, a referência sempre é São Paulo, né? De mais avançado, né? E aí eu falei assim, bom, vou levar na última, vou tentar a última e a gente vai para São Paulo, porque eu não descobria. E ele já tava tendo, assim, ele já ficava com vergonha de ir na escola, porque a mãozinha dele ficava toda cheia, grossa, então as crianças não queria ficar perto e tal. E eu falei, vamos levar ele para São Paulo. E aí na última dermato, ela começou a fazer justamente isso. Ela começou a observar ele e começou a fazer perguntas da rotina, da nossa rotina. O que tinha acontecido de diferente, como que era a nossa casa, se tinha mudado alguma coisa na casa, na dinâmica. E aí coincidiu que nós tínhamos acabado de mudar para nossa casa. E a gente morava num apartamento pequeno
e ele não saía para fora, ele ficava só dentro do apartamento. E não tinha contato com grama, com areia, com nada. Quando a gente mudou para casa, a gente tinha um gramadão imenso. Que quando a gente chegou na casa, até a primeira coisa que ele fez foi sair correndo. Ele saía correndo no gramado. E desde aí ele começou a ter as alergias. E aí ela falou assim: ah, o que mudou? Eu falei: ah, a gente mudou para essa casa e tal. E o que é de diferente? Ah, lá é assim, tem a grama e tal. Ela falou: é a grama. Ele tá tendo, vamos fazer um teste? Aí ela falou assim: bom, deixa ele um tempo, eu vou dar medicação para curar, para aliviar. Aí a gente vai fazer um teste. Você deixa ele um tempo na sua mãe ou num lugar que não tenha grama e depois volta. E resolveu, era isso. Então você vê uma coisa que é de observação tão simples, né, da rotina da gente, solucionou um problema. E os outros, assim, a gente ficava imaginando, deram mil diagnósticos, né? E um Sim. monte de exame e tal, que a gente já estava assim, até sem saber o que fazer mais. Nossa, Ivi, obrigada por compartilhar essa experiência, né? Mas é exatamente isso, né? A gente esquece de observar o nosso dia a dia, a gente esquece de observar que alterações no ambiente, na roupa, na comida, interferem na gente. Interferem não só fisicamente, mas emocionalmente também isso acontece, né? Às vezes eu estou passando por um estresse, muita pressão, né? E começo a ficar mais entristecido. Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem que diz que do sofrimento mental, a gente sempre vai pensar em como é a experiência do sujeito no viver, como é que a gente vive. E aí, a partir daí, a gente apresenta sinal e sintoma. Então, quando tem alteração, aparece um sinal sintoma, eu vou pensar em alguma alteração de comportamento, eu vou pensar em alguma alteração no dia a dia dessa pessoa, antes. Então, não é que a psicologia é a última opção, mas a gente tem que fazer esse olhar mais ampliado, senão a gente submete a pessoa a um monte de investigação, avaliação, não sei o quê, desnecessariamente, tá? Tem uma coisa também que é isso, né, que é o motivo da conversa de hoje, que é a gente poder perceber, conhecer e validar as diversas linhas de cuidado em saúde mental. Então, tem um montão de coisas que a gente pode fazer que cuida da nossa saúde mental. E cabe a gente a reconhecer isso. É assim, quando eu como uma comida gostosa, eu fico melhor. Quando eu ouço uma música da banda X, aquilo me faz muito bem. Chegar em casa, eu, por exemplo, eu tenho uma coisa de, quando eu estou meio desorganizada, eu vou arrumar coisa. Arrumo guarda-roupa, eu faço faxina. E aí, uma hora daquilo, aí minhas ideias se organizam e aí eu posso voltar a fazer as coisas. Então, tem técnicas e linhas de cuidado que são mais profissionais, mas tem várias coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? E é isso que eu quero apresentar para vocês, né? E aí, por último, e que eu acho assim que também é muito importante, a gente não pode ficar patologizando as experiências da vida. Então, tem muita gente que passa por insegurança, por medo, por angústias, e não necessariamente isso é um transtorno mental, tem uma patologia, tem um nome. Porque às vezes a pessoa está lá vivendo uma situação, não sei, de luto, morreu alguém que ela gostava muito, que era muito importante, e aí ela fica ali uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, às vezes, né? Naquele sofrimento, com dificuldade para enfrentar as coisas dela. Então, a gente vai monitorando. Tem 2 itens que eu sempre destaco para poder pensar assim, será que está ficando mais sério? O primeiro é o sofrimento. Puxa vida, a pessoa sofre. Ela não consegue ir para a escola de manhã, mas ela chora, ela fica mal, ela está sentindo que tem alguma coisa errada e não sabe dizer o que é. Então, tem um sofrimento daquele sujeito. E a segunda coisa é o prejuízo a partir daquilo. Não quer ir para a escola, não faz mais as atividades que gostava, não se alimenta direito. Então, você começa a ver que essa pessoa está ficando prejudicada. Então, se esses 2 itens, o sofrimento e o prejuízo, você vai percebendo que está ficando, né, está evoluindo, o ideal é procurar um profissional para poder fazer uma avaliação mais específica. Então, é a história que ele falou, né? Observar o nosso dia a dia, alterou alguma coisa, vai monitorando, e aí fala, não, toda vez que acontece isso, eu sinto tal coisa, e eu não consigo ficar melhor. Então, de repente, procurar ajuda, tá? Porque, às vezes, com uma semana de um mal-estar, se a gente procura o médico imediatamente, tem muitos médicos legais,
Tem muito psiquiatra que eu adoro, eu trabalho com 3 que são maravilhosos, mas tem uns que aí encharcam as pessoas de medicação, dopam, não fazem essa avaliação integral, e aí o que eles fazem? Medicam o sintoma, aí o sintoma some, só que você não entende o que foi que aconteceu ali. E aí, dali um tempo, aquilo volta. Então, a nossa proposta na psicologia é sempre ir observando e cuidando, para que não piore, óbvio, mas que a gente vá se reconhecendo, tá? A pessoa que está aí com um nome não identificado, seja bem-vindo, não sei quem é. Se puder renomear para me ajudar. Bom, então, tudo isso que eu estou falando, eu contextualizo também a partir, né, de que observação. Quando eu olho para uma pessoa, eu divido inicialmente em 2 campos. O que tem a ver com singular, que é ela com ela mesma, e o que tem a ver com contexto. Então, o que daquele sinal, daquele comportamento, daquele mal-estar é individual, não tem nada acontecendo, não alterou nada na vida da pessoa, ela não está passando aparentemente por nenhuma situação de estresse, de pressão, mas ela começou a ficar estranha, triste, desanimada. O que é que está rolando no singular? Ela dentro dela. Então, a gente sempre abre esses 2 campos, tá? Então, vai perguntando das coisas, do dia a dia, da vida, mas também vai pensando, oi, Mônica, seja bem-vinda. E também vai pensando o que ela tem ali dela. E sempre a gente vai olhar por diversas perspectivas. Sempre. Isso, gente, faz muita diferença no cuidado. Porque tem coisas que são muito comuns numa cultura, numa família, e em outra, as pessoas abominam aquele comportamento ou aquele estado de humor. Tem família que tolera a criança chorando 3 horas. Tem família que a criança não pode chorar 5 minutos, que já tem alguém ali tentando explicar, tentando entender, ou fazendo com que ela se cale, né? Então, quando a gente olha, né, para a saúde mental, a gente vai pensar nessas perspectivas aqui, né? Então, qual é a perspectiva histórica e política que a gente vive, né? Então, o adoecimento mental, né, teve uma pesquisa, número de pedidos de avaliação psiquiátrica, agora na pandemia, 2020 e 2021, aumentou em 43%. Isso é o momento que a gente está vivendo, histórico e político, né? A gente tem uma outra perspectiva, que é ambiental e cultural, que também, por exemplo, interfere nesse aumento de busca por avaliação psiquiátrica, né? Que ambiente é esse que a gente vive, qual é a nossa cultura, né? A gente vai pensando também, tem países que super topam pra caramba a vacina, tem países que não topam, né? Tem épocas que é ótimo vacina. Eu lembrei da vacina da febre amarela no Brasil, há uns 3, 4 anos atrás. Gente, o povo fazia fila para tomar a febre amarela. Tinha uma policlínica na frente da casa que eu morava, às vezes a pessoa chegava na noite anterior para poder vacinar no outro dia. Aí, Covid, tem que fazer busca ativa do povo, porque o povo não vai tomar vacina. Aí você fala, que coisa, o que é isso? Né? O que é isso que rola? Isso tem a ver com esse momento, né? Com essa história de ambiente e cultura. A gente tem muito que olhar a perspectiva social e econômica. Lembro que quando eu trabalhava no SUS, eu trabalhava numa região periférica de São Paulo, eu já trabalhei em 2 periferias aqui. Uma foi no extremo da Zona Leste, e depois eu trabalhei um tempo no extremo da Zona Sul. E no extremo da Zona Sul, muitos moradores nunca tinham passado de um determinado bairro. Eles não conheciam o centro de São Paulo. Eles só pegavam um ônibus. Tinha gente que nunca tinha pego metrô. E assim, coisa de, sei lá, 20 quilômetros da estação de metrô, sabe? E aí você pensa, como pode, né, numa cidade como São Paulo, super desenvolvida, uma das mais acessíveis para muitas coisas, e dependendo do bairro que você está, a pessoa não conhece. Teve uma comunidade que a gente acessou, que era uma família que foi se reproduzindo entre eles, primo casa com primo, irmão casa com outro primo, não sei o quê. Eles eram umas 30 pessoas, nenhum tinha RG, carteira de identidade. Isso, gente, em 2000 deve ter sido o quê? 2014, mais ou menos. Nenhum deles. Então, ia marcar consulta no posto,
A gente não sabia, o nome deles era o nome que eles se chamavam, não tinha documento. Aí não tinha como tirar cartão SUS, aí não tinha como registrar o atendimento para eles. E aí vamos lá chamar, né, o pessoal da assistência social, por todo mundo numa van, levar num lugar para poder tirar. E gente assim, de 40, 50 anos, que nunca tinha tirado. Então, são realidades muito distintas, né, dentro de uma mesma cidade. E dessas duas outras perspectivas, né, a gente chama de familiar e oncogenética, e a filogenética e evolutiva, são perspectivas que têm muito a ver, né, com a genética, com o lugar que eu nasci, com os meus hábitos familiares, né, com a história evolutiva do próprio homem, né? Hoje, por exemplo, é muito comum as mulheres terem a opção de não quererem filhos, assim como várias outras fazem a escolha de ter por métodos artificiais, né? Então, há 30 anos atrás, isso não existia. Então, como é que a gente avalia essas coisas, né? Então, conversar com uma pessoa hoje de 70 anos é muito diferente de conversar com uma pessoa de 20, porque elas têm perspectivas de vida muito, muito diferentes. Então, quando a gente vai falar de saúde mental, a gente pensa nisso. Outro dia eu ouvi assim, Jaque, por que o número de autistas aumentaram? Eu falei, eu não sei se aumentaram. Eu acho que agora a gente tem qualificação, a gente tem informação, e aí a gente acessa mais essas pessoas. Então, aumentaram o número de diagnósticos, mas não exatamente porque tem mais gente autista, mas porque agora é mais fácil identificar. Há 30 anos, era aquele filho que era quieto, era aquele filho que não se comunicava, ele ficava isolado em casa. Hoje não. Hoje uma criança de 2 anos que não fala, a maioria dos pais já está procurando ajuda, já quer ver o que aconteceu, né? Ele começou a se comportar de um jeito diferente, as pessoas procuram ajuda. Então, essas perspectivas influenciam também na nossa compreensão do que é, né? Assim como todo mundo hoje se lê lá os critérios diagnósticos de transtorno de déficit de atenção, eu tenho certeza que todas nós aqui vamos ter. Todas. Então, fica muito delicado isso, sabe? Porque aí aumentou o número? Não, a gente está exposto a situações muito diferentes. Outro dia eu estava falando com um amigo e a gente brincando que a gente não sabe como é que a gente sobreviveu, né, aos anos 90. Porque nos anos 90, bullying, né, questões de escola, violência, existia, mas como é que a gente lidava? Era muito diferente de hoje. Não estou falando que era melhor ou pior, né? Mas existia alguma resistência, né, ali, para o olhar dessas coisas. E a gente brincava na rua, a gente nem sabia o que era celular nessa época. Hoje, para você pegar uma criança e jogar bola, eu já atendi criança que não sabia jogar bola. Você jogava a bola assim para ele, a bola escapava, ele não conseguia pegar a bola. E isso traz prejuízo para o desenvolvimento. Então, uma criança que não joga bola, que não sabe amarrar o cadastro, que não sabe, né, não brinca de encaixe, não brinca de corrida, ela vai ter questões motoras que vão interferir, por exemplo, na aprendizagem. Porque para segurar um lápis, escrever, tem habilidades anteriores que a gente adquiriu, né, de brincar, Três Maria, giz, pular corda, todas essas coisas interferem. Hoje a gente vê pouquíssimas crianças fazendo isso. Faz sentido essas coisas para vocês? Sim? Bom, tem um artigo, né, agora, que a Fundação Oswaldo Cruz fez, que tem a ver com isso que eu estava falando, né? Então, quais são os determinantes sociais da saúde? E aí eles fizeram esse esquema, que é um esquema bem legal, que vai listando um pouco aí essas coisas que eu fui falando, né? Então, eles vão falando aqui, se a gente olha, né, da direita para a esquerda, né, todos esses itens, eles impactam sobre essa igualdade em saúde e bem-estar. E aí a gente vai vendo aqui, gente, circunstâncias materiais, onde essa pessoa mora, como é que ela trabalha, ela vai a pé, vai de carro, é uma área mais urbana, é uma área mais rural. Fatores comportamentais e biológicos. Então, tem alguma necessidade especial, tem alguma doença, tem gente que tem doenças, sei lá, diabetes, tem questões. Uma vez um moço chegou passando muito mal na clínica onde a gente trabalhava, e aí falaram, já que ele está com uma crise de ansiedade, ele está suando, ele não consegue falar, vamos lá. Aí cheguei lá, pedi para ele sentar, ofereci uma água, aí ele não conseguia falar direito, falei, bom, ok, a gente vai esperar aqui um pouquinho, até você estar melhor.
E aí ele falou assim que ele precisava comer. Aí eu, comer? Aí arrumamos lá um negócio para ele comer. Quando ele comeu, aí ele conseguiu dizer para a gente, ele era diabético, ele tinha andado um trajeto até a clínica, de mais ou menos assim, uma meia hora de caminhada, e ele estava tendo um episódio de hipoglicemia, que é quando o açúcar do sangue baixa, e aí ele estava tendo uma questão fisiológica, não tinha nada a ver com a ansiedade que ele estava passando. E a gente foi, deu o que comer, ele bebeu uma água, e ele começou a contar para a gente o que estava acontecendo. Mas quando você vê a pessoa, você não sabe o que é isso. Você não tem como saber. Fatores psicossociais também impactam muito nessa saúde, nesse bem-estar, né? Que aí são as questões que a gente vai falando, né? Financeiras, né? As questões de acesso. Às vezes as crianças moram em bairros que não tem nada de acesso à cultura, não tem acesso à educação, é muito distante a escola, não tem área de lazer, e tudo isso vai interferir nessa sociedade, né? No desenvolvimento dessa saúde mais adequada, tá? Mais para frente, então, eles vão ampliando também que a posição socioeconômica, classe, gênero, etnia. A gente tem visto muito isso hoje como fator de determinante de um bem-estar social, né? A renda dessa pessoa também interfere. E aí o contexto socioeconômico político. Né? Então, quais são as políticas públicas, né, de saúde, educação? O que a gente tem de acesso à cultura? O que a gente tem de acesso, né, a conseguir um emprego, não conseguir um emprego, posto de saúde? Então, vocês vão vendo que a gente vai do micro para o macro. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu não estou falando do sinal, do sintoma daquele sujeito. Olha o tanto de coisa que pode interferir num adoecimento psíquico. Vocês conseguem dimensionar isso? Sim, aqui já que a segregação ela é muito mais visível, sabe? Na escola tem os grupos dos americanos negros, os grupos dos americanos brancos, tem os grupos dos hispanos, tem os grupos dos brasileiros. Então, assim, existe uma separação, sabe? Os bairros também, existem os bairros dos negros. Então, assim, e a gente até observa que, por exemplo, no trânsito, sempre que tem alguém mais nervoso, a gente vai olhar o americano negro. Eles são reativos e eu penso que tem toda uma história, né, de sofrimento, de desprezo que eles sofreram. E é muito interessante, quando a gente vai no shopping, eles gostam muito de marcas. Então a gente percebe que eles se vestem com aquela marca, eles gastam horrores. E a gente percebe que é pra, tipo assim, pra falar assim, não, eu tenho valor, sabe? Assim, a gente é nítido, sabe? Quando a gente vê isso. E é muito triste ao mesmo tempo, porque quando a gente olha de fora, a gente vê que há um sofrimento, que não é feliz daquele jeito, sabe? É exatamente isso que a gente vai observando, né? E tem uma coisa, né, Ive, que a gente vê que a minha questão com esse bate-papo é muito defender de que saúde mental é uma questão de saúde pública. Né? Então, pensar saúde mental é pensar as condições de moradia, é pensar empregabilidade, é pensar acesso, que às vezes as pessoas não conseguem, né? E isso é muito triste, porque se a gente não cuida disso, vai só piorando, Então. né? E essa questão que você disse da reatividade, a gente fala que é um modo que é ataque e defesa. Então, a pessoa se sente sempre tão ameaçada, constrangida, que ela entra nesse modo, né? Ou ela vai ir para cima daquele que ela supostamente imagina que vai fazer alguma coisa contra ela, ou numa tentativa de defesa, ela fica desse jeito, né? Mais reativa. E é super comum. Então, por isso, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de trabalhar nesses aspectos. A pessoa fala, ai, nossa, uma discussão que está acontecendo agora muito importante, o homeschool, né? Uhum. Aqui no Brasil. Está todo mundo apoiando isso, mas isso tem impactos para o desenvolvimento psicossocial das crianças, que a gente acabou de ter uma demonstração pelo isolamento na pandemia. Não faz sentido, né, Jaque? Não faz sentido. Se não tem uma necessidade específica, né, uma restrição, por algum motivo que a gente já sabe que existe,
Não faz o menor sentido deixar Porque as nós somos crianças sociais, nós isoladas. somos seres sociais, o convívio com as crianças ele vai fazer parte do aprendizado. Como que em casa vai ter isso? O ser humano é ser humano porque é o ser É. social. Ele precisa se relacionar. Se um ser humano é o único mamífero que, se não tiver um outro, ele morre. Se você pegar um bebezinho, coloca lá uma máquina para alimentar, dar água, dar comida, sei lá, se ele não tiver alguém que afaga, alguém que fala com ele, ele morre. Não consegue sobreviver, mesmo dando a comida e a água. Então, essas coisas vão dando sinais para a gente, né? Já tem pesquisas aí sobre desenvolvimento infantil dizendo que daqui uns 10 anos, de 8 a 10 anos, a gente vai ter um gap de profissionais disponíveis. Vai ter categoria profissional que você não vai encontrar gente que trabalhe com aquilo, gente que estuda aquilo, por conta justamente dos impactos agora desses 2 últimos anos. Então, se a gente não pensa políticas, atividades desde essa base, lá na frente o que acontece é que fica mais difícil. Dá para cuidar? Dá. Mas aí a gente tem gastos muito maiores, a gente tem questões que são macro. E aí as pessoas cansam, né? Pensar, ai, nossa, o que eu vou fazer né, com uma pessoa que, sei lá, cometeu Acho que algum crime? consertar é sempre mais difícil do que prevenir, né? Sim, Prevenir eu acho que é tão sim, mais fácil, mais assim, menos trabalhoso, né, do que consertar, que tá para você retornar, sim, voltar, ainda mais o ser humano que é complexo. exatamente. Então, quando a gente discute, né, os temas de saúde mental, a gente não pode nunca se ausentar dessa leitura, sabe? Para a gente poder conseguir pensar o que fazer. Porque senão a gente fica tratando aquilo ali no individual e o restante não é cuidado, fica mais difícil daquela pessoa sozinha, às vezes, encontrar os recursos, certo? Rô, seja bem-vinda à nossa conversa. Então, uma coisa que eu quero, né, esclarecer é que existe sim, né, essa diferença entre sofrimento psíquico e transtorno psíquico, tá? Por que que eu marco isso e coloquei nesse desenho? Porque a linha entre eles é muito tênue. Então, para um sofrimento psíquico virar um transtorno psíquico, tem a ver com aqueles 2 critérios que eu falei, né? O prejuízo e o sofrimento. Quanto tempo dura aquilo também? Ah, a pessoa está 5 meses desse jeito, não levanta da cama. A gente precisa olhar. Às vezes tem já um transtorno psíquico sendo instalado. E aí, às vezes, como eu disse, né, a gente encontra pessoas rotulando, estigmatizando experiências que são da vida, e aí não necessariamente é um transtorno psíquico. Às vezes é o momento que aquela pessoa está passando, né? Nesse outro slide, eu trago exatamente isso para vocês, né? Então, nós temos muitos eventos estressores na nossa vida. A gente tem conflitos que são típicos: perder emprego, começar um emprego novo, terminar um relacionamento, começar um relacionamento novo, às vezes traz sofrimento, né? Quando a gente, às vezes, é promovido. Então, o sofrimento não necessariamente é algo ruim. Às vezes a gente entra numa crise reflexiva e questionadora por coisas boas. Ah, eu vou mudar de casa, nossa, que coisa legal, mas nossa, vai trazer um monte de questões à tona, né? Então, o sofrimento psíquico, o que eu chamo de sofrimento psíquico, né? Sensação de desamparo, quando a pessoa está desesperançosa, né? Às vezes ela olha e fala, ih, não tem futuro, ih, não tem, né, o que fazer. Algumas situações de desespero, a partir de notícias muito negativas, né? Quando a pessoa se sente fracassada, algumas pessoas se sentem inúteis, frustradas, outros sentem muita raiva, insegurança. Então, vocês vão vendo, sei lá, não sei vocês, mas eu de vez em quando sinto essas coisas aí, né? Então, como é que eu vou dizer que eu tenho eu posso até ter um transtorno mental, mas faz parte do dia a dia, vocês percebem? Tá com a gente isso, porque existir faz a gente se frustrar, faz as coisas não saírem do jeito que a gente quer e a gente ter que lidar com isso, ter que encontrar saída. Então, ficar desesperado
não necessariamente resolve, né? Então, como é que a gente caminha nisso? E a ideia é que quando a gente consegue encontrar o cuidado, os caminhos, as estratégias, acontece um processo de amadurecimento. Então, existe uma coisa que é crescente, que se desenvolve, seja reflexivamente, ou seja no comportamento, né? ou no humor. Eu me sinto melhor depois que eu percebi tal coisa, depois que eu acessei tal item, depois que eu resolvi essa situação. Então, a gente precisa pensar que o sofrimento psíquico ele faz parte do existir. Né? Então, muito da saúde mental não é ignorar o sofrimento psíquico, porque tem gente que começa, né, com aquela história do, pense positivo, né, faça só tal coisa e, nossa, isso vai fazer você se sentir melhor, e às vezes não, às vezes a gente precisa entrar em contato com aquilo que está incomodando, para poder pensar uma estratégia, que às vezes resolve, às vezes não, para então saber que aquela tristeza existe. Então, por exemplo, na abordagem que eu trabalho, eu não ignoro tristeza, eu não ignoro esse sofrimento, daqui a pouco passa. Não, pode ser que demore um pouco para passar. Pode ser que não seja tão rápido assim, tá? E aí eu trouxe essa imagem, né, que é uma imagem que eu gosto muito, porque ele diz assim, olha, presta atenção no número de fatores de risco para desenvolver algum transtorno mental, dependendo da época da vida do sujeito. E aí a gente, quando vai olhando aqui, né, então, desde a concepção até ficar na terceira idade, olha a quantidade de itens que podem acontecer e que, dependendo da frequência, da intensidade, do prejuízo, pode causar um transtorno mental. Então, a gente tem herança genética. Então, sei lá, se a mãe teve toxoplasmose na gestação, essa criança pode ter um transtorno mental. Isso é comum. Às vezes, a gente tem uma questão de fator genético e a criança nasce com síndrome de Down e com atraso no desenvolvimento, transtorno mental. Quando a gente vai evoluindo, vocês vão vendo assim, privação de sono, ficar sem dormir pode desenvolver transtorno mental. Situações de abuso sexual ou qualquer tipo de violência também. Desnutrição causa transtorno mental. Eu tinha uma moça que eu conheci, que ela na cama, assim, um mês mais ou menos, e com muito pensamento negativo, a gente foi conversar, e bem desnutrida, não se alimentava. Eu falei, olha, primeiro precisa cuidar do corpo físico dela. Aí a gente pensa no emocional, porque ela não tem nem condições de conversar. Aí o médico foi até a casa dela, fez alguns exames, e a gente descobriu que ela estava com hipotireoidismo. Começou a medicação de hipotireoidismo, melhorou as questões de humor e as questões físicas. Então, ela tinha uma necessidade hormonal. Depois a gente começou a trabalhar as outras coisas, né? Então, a gente vai ver abuso de drogas, negligência, experiências traumáticas, as alterações hormonais, né? Como eu falei, nível socioeconômico. Então, vocês vão vendo que esse desenho aqui, essa figura, vai trazendo um monte de situação. Você fala, putz, se a gente não cuidar disso, a população pode ter risco, né, de desenvolver transtorno mental. Então, essa imagem, na verdade, suscita na gente possibilidades de atuação, de pensar, nossa, o que eu posso fazer na adolescência, né, para trabalhar, sei lá, autoimagem? Eu tenho um filho adolescente, como é que eu trabalho com ele, como é que ele se vê, se ele se gosta, para evitar que ele tenha, né, algum tipo de sofrimento psíquico e aí desenvolva um transtorno mental. Faz sentido essas coisas para vocês? Sim, faz sentido. E aí, eu estava aqui dizendo, né, aquela hora que eu falei, tem uma figurinha que eu gosto, né? Então, esse triângulo eu desenho para trazer uma ilustração, assim, do que de fato é importante a gente observar quando a gente está falando de saúde mental, né? Então, na base, a gente tem a experiência, no meio, sinais e sintomas, e em cima, os comportamentos. Então, quando a gente tem algum sofrimento e questões de transtorno mental, muito importante é a experiência daquela pessoa. Então, a pessoa chega assim e fala, já que eu tenho depressão. Eu vou começar de cima para baixo nesse triângulo. Então, eu vou dizer, como é isso? O que você sente, né? Você está me dizendo que é depressão. O que você se observa? Como isso se apresenta no seu dia a dia? Até que eu chego na base, que é, qual é a sua experiência com isso? Você tem depressão? Como é que é viver com isso? Como é que você sente que isso impacta na sua vida,
nas suas atividades, na sua experiência com o mundo. E eu vou dizendo isso, gente, por quê? Se você pegar um manual de diagnóstico, vai ter lá a lista de sinais e sintomas, sei lá, para cada... Tem 10 itens. Se você tiver 6 daqueles itens, você tem aquela doença, aquele transtorno. Só que tem muita gente que tem um transtorno, mas a experiência dela é diferente. Então, eu já atendi pessoas com depressões graves, mas que a pessoa trabalhava, estudava, desenvolvia atividades, só que chegava em casa, ela tinha uma angústia que ela simplesmente não conseguia tomar banho. Ela não se alimentava. Mas na rua, não era isso que aparecia. E aí a gente começa a questionar, por que essa diferença, né? O que será que acontece? E aí a pessoa vai explicando por que ela tem que continuar funcional, trabalhando, estudando e fazendo as coisas dela. Assim como já conheci pessoas com ansiedade e que não tinham uma crise, né, do jeito que a gente vê aí as pessoas descrevendo o que é ansiedade. Então, o sofrimento e o transtorno mental, eles têm muitas formas de se expressar. Não existe uma só. Por isso que eu sou uma psicóloga, assim, que eu me arrepio quando eu vejo aquelas coisas. 6 dicas para não ter ansiedade. Faça 3 coisas e arrume um emprego. Gente, são dicas, mas não necessariamente isso funciona para todo mundo. E a gente precisa ter essa crítica, né? De qual é a nossa experiência diante da vida, diante do viver. Tem gente que adora viver, tem gente que não. E aí, como é que a gente faz, né? E aí, só para vocês verem assim, o tamanho do buraco que a gente tem, né? A gente sabe que 5 das 10 doenças que causam incapacidade no mundo, então tem 10 doenças, 5 delas têm a ver com transtorno mental. Então a gente vai vendo depressão aí no top, depois problema com álcool, a esquizofrenia, né, que é um transtorno aí que aparece de forma mais grave, né, os distúrbios afetivos bipolares e o distúrbio obsessivo compulsivo. Então a gente vai percebendo que, bom, se de 10 doenças que geram incapacidade, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue ser uma pessoa ativa na sociedade, 5 são relacionadas à saúde mental, a gente precisa pensar em fazer alguma coisa. E aí, o que né, as pesquisas vão mostrando para a gente, né? Que os transtornos mentais, eles não matam as pessoas, tá? Então, normalmente, as pessoas não morrem por conta de transtorno mental, mas gera muita incapacidade de longa permanência, né? Ou então reduz muito a qualidade de vida daquele sujeito. Ele não consegue arrumar um emprego, assim acaba caindo muito a renda, ele não consegue ter amigos, ele começa a não cuidar da saúde, e aí isso vai gerando como se fosse um efeito dominó, né, de prejuízos e de sofrimento. E aí, em 96, né, aí quase 30 anos, a Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa, né, e aí ela começou a apontar, olha, prestem atenção, saúde mental precisa ser um problema de saúde pública, justamente por conta de todos aqueles determinantes que eu falei para vocês no começo. Diante de tudo aquilo, como é que eu não vou pensar em saúde mental como saúde pública, né? Se tem a ver com todos aqueles determinantes. E a partir, né, dessas pesquisas, o que a OMS vai dizendo para a gente, né? Que de todas as doenças no mundo, 12% são transtornos mentais. Então, quando você pega toda a população mundial, 12% das pessoas sofrem de transtornos mentais. Gente, eu acho, assim, um número alto. Não sei você, mas eu acho, né? E aí tem um contraponto que é somente 1% dos recursos são alocados para a saúde mental. Então, quando você pensa em número de médicos, número de equipamentos de saúde, número de profissionais que são qualificados e capacitados para cuidar de saúde mental, a gente tem 1%. Então, isso vai mostrando que a gente tem, né, uma defasagem nesse campo. E aí eu trouxe algumas manchetes, né, da saúde mental na imprensa. Então, o que a gente vê por aí, né? E aí eu fiz esses recortes.
Teve uma pesquisa que o OMS desenvolveu, e aí eles trazem, né? Depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas, e é a doença que mais incapacita. A depressão será a doença mais comum em 2030. Quando chegar lá em 2030, quase todo mundo vai ter depressão. A depressão cresce no mundo, de acordo com a OMS. E no Brasil, existe a maior prevalência dentro da América Latina. Então, na população mundial, eles dizem que 4% da população tem depressão. No Brasil, 5,8%. Jaque, uma dúvida. Existe a depressão que é ocasionada por uma situação, por um momento da vida, e existe a depressão que é fisiológica, que é uma doença que você já nasce com ela? Que é orgânica, você diz? É isso, que você já... existe essa diferença? A gente não faz essa diferença, porque a depressão é uma só, e ela é um transtorno de humor. Ela não é um transtorno de personalidade. Então, não tem como você nascer deprimido. Ah, entendi. Tá? Então, você desenvolve a depressão. Você pode encontrar bebês deprimidos, por exemplo, né? Porque são bebês que não têm relação com a mãe, que às vezes não são bem vistos, que a mãe rejeitou, a família rejeitou, e aí pode dar algum sinal de depressão, né? Tá, mas isso pode ser tipo assim, passado de pai para filho, Pode, tem maior probabilidade. É isso que acontece. Quando uma mãe é deprimida, ou um pai, então essa criança nasce nesse ambiente que tem esses adultos deprimidos, ela aumenta em 50% a chance de também ser deprimida. Por quê? Porque pensa que você está sendo criado por pessoas que estão doentes, então a forma como essas pessoas veem o mundo, a forma como essas pessoas resolvem as situações está comprometida. Então ela não vai conseguir ensinar a criança a desenvolver, tá? Mas não necessariamente que passa pelo sangue, é uma coisa de ambiente, é de desenvolvimento isso. Agora, é já fato, a depressão traz alterações orgânicas e fisiológicas. Então, a gente tem alterações no cérebro de pessoas deprimidas. Tá? Então, junto as duas, tá? Não tem essa separação, junto. Tudo bem? Tudo bem. Então, essa outra pesquisa da OMS diz que a depressão vai ser a principal causa de afastamento do trabalho no mundo. Então, a quantidade de pessoas que ficam afastadas é muito grande. E aumentou muito o número de estudos agora, pós-Covid. Então, eles têm algumas pesquisas indicando aumento de transtorno mental depois da alta por Covid. E agora saiu essa semana que eles estão investigando pessoas que ficaram internadas, que foi aqueles sintomas de Covid grave, né? E que desenvolveram ou estresse pós-traumático, ou depressão, ou ansiedade. Elas não tinham, né, antes, não tem nenhuma referência antes, ficaram internadas, quase morreram, UTI, não sei o que lá. Quando elas saem, foram acompanhadas por 6 meses, elas estavam com sinais e sintomas de algum desses transtornos. Então, assim, é bem grave, né, a experiência que as pessoas foram tendo com Covid, e isso está trazendo sequelas emocionais, né. E em São Paulo, a gente tem a maior prevalência de transtornos mentais. E aí eles vão falando porque a gente é uma megalópole, né? Porque existem muitos fatores sociais, econômicos, culturais, políticos atuantes. Então, a gente vai ter uma prevalência maior aqui em São Paulo, tá? A OMS alerta, então, que 10% da população global tem algum distúrbio em saúde mental, né? E esse relatório aqui da OPAS, né, da Organização Pan-Americana, vai destacando a falta de investimento nessa área, né? Então, ninguém trabalha com isso, mesmo, sei lá, na psicologia, forma, sei lá, em uma universidade, forma por semestre, sei lá, 100 alunos. Desses 100, pode colocar aí que uns 10% vai para trabalhar na assistência, vai trabalhar com saúde mental neste sentido, né, de cuidar das pessoas, oferecer atendimento, lidar com o sofrimento. E quando você entra na página da OPAS, né, eles têm notícias, ó, essas 3 aqui que eu destaquei, são todas de 2022, agora do primeiro semestre, né? Então, vocês verem como está muito atualizado, né? Eles estabeleceram, né, uma comissão para avaliar saúde mental e Covid. Então, a Organização Pan-Americana está muito preocupada com isso, né? Do que está rolando aí com esse adoecimento. E vou falar para vocês que tem uma preocupação no adoecimento psíquico,
que é capitalista, né? Então, se eu adoeço emocionalmente, eu não trabalho e aí eu não gero renda. Então, por isso que é muito importante pensar de que na nossa sociedade, por ser capitalista, adoecer psiquicamente tem um prejuízo. Então, as grandes empresas, corporações, estão desenvolvendo um monte de ações. Né? Não é porque elas são boazinhas, é porque elas querem melhorar o rendimento, elas querem melhorar a condição do colaborador para que a empresa não tenha queda financeira. Tá? E aí tem críticas com relação a isso, mas a gente precisa lembrar deste fator também. O fator econômico conta muito nesses cuidados, né? Em março, eles tinham aberto uma consulta informal para ouvir pessoas que tinham doença crônica não transmissível, diabetes, hipertensão, lúpus, associando saúde mental. Então, essas pessoas, eles começaram a investigar se tinha alguma questão de saúde mental também, tá? E pandemia de Covid-19 desencadeia aumento de 25% da prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. Então, você pensa que a gente tinha 4% lá, né, de transtornos mentais, isso aumentou nesses 2 últimos anos. Bom, então minha defesa é que saúde mental é uma questão de saúde pública, né? A gente precisa investir mais, porque pouco se investe nessa temática, principalmente em países em desenvolvimento, tá? Países desenvolvidos são um pouquinho diferentes, mas não é tão mais diferente. Hoje a gente vê que o maior gasto com saúde mental é em cuidados hospitalares. Tá? O povo cria hospital, põe lá as salas de internação psiquiátrica, só que o paciente, né, que tem transtorno mental, para chegar numa internação, leva muito tempo. Não vai chegar nisso, se você cuida nas etapas anteriores. Só que se gasta muito com isso. Não tem investimento de política pública em prevenção. Então, trabalhar com escola, trabalhar em associação de bairro, em pequenas empresas, comunidades que às vezes têm algumas atividades, sei lá, tem muito índice aqui de boletim de ocorrência de violência doméstica. Desenvolve alguma atividade de violência doméstica naquele bairro. Não tem essas leituras, é bem escasso essa perspectiva, né? Fatores históricos, culturais, políticos, econômicos interferem nisso. Então, como é que a gente vai ignorar que é saúde pública? Se eu estou aqui defendendo desde o começo de que esses são determinantes sociais interferem na saúde pública, então, se a gente não olhar para essas coisas, não desenvolver estratégias nestes itens, fica muito difícil fazer a prevenção em saúde mental, né? E tem a ver com saúde pública pensando em desenvolvimento e comportamento. Então, se eu quero uma sociedade mais participativa, mais ativa, mais autônoma, mais empoderada das suas questões, um sujeito mais desenvolvido, com comportamentos mais compatíveis, eu preciso investir em saúde pública. Tudo bem? E aí a gente chega numa questão, né? Assim, bom, por que as pessoas não procuram ajuda? Né? Aqui está falando do quanto é importante, quanto a gente sofre, os números, e por que as pessoas não procuram, né? O primeiro item que eu quero destacar para vocês é que é o próprio sofrimento. Às vezes, por estar muito mal, se sentindo mal, não entendendo o que está acontecendo, essa pessoa não procura ajuda. Ela não compartilha, ela não fala com ninguém sobre aquilo, ela tem medo de ser julgada, ela tem vergonha, que aí é esse terceiro item, né? Então, se eu falar que eu estou sentindo isso aqui, minha mãe vai falar para mim que é frescura. Como assim tem uma semana que você não levanta da cama? Vai, levanta a cama, vai tomar banho, vai fazer suas coisas, né? Então, isso vira um obstáculo para a pessoa procurar ajuda. Um item que eu vejo muito é a falta de informação. Apesar de estarmos em 2022, acesso no celular, acesso à internet, tudo que é canto, ainda assim a gente encontra pessoas que não entendem o que é, que não sabem. E aí eu tenho, né, um destaque que é a gente olha pouco para a gente. Então, quando as coisas começam a mudar na gente, a gente precisa saber o que a gente está sentindo, para poder conseguir contar para alguém. Se eu não sei o que eu estou sentindo, como é que eu vou conseguir contar para alguém aquilo ali? E aí a pessoa não. Eu já vi mulheres que, às vezes, com 30, 40 anos, assistindo alguma reportagem, alguma palestra, por exemplo, sobre violência, se dão conta de que lá na infância, o que ela vivia naquela época, com aquela pessoa, era uma violência. Com 30 anos. Porque na época ela não tinha como
né, ligar um ponto com o outro, de que era aquilo que ela estava experimentando. Então, isso também acaba sendo muito obstáculo para a gente trabalhar, né? Um outro problema é a dificuldade de acesso a serviço, né? Você pensa que para cada 100 mil habitantes, a gente tem 13 profissionais de saúde mental. É muito pouco. Quando eu trabalhava no SUS, eu era a única psicóloga para 6 unidades de saúde, e aí cada unidade, né, contemplava lá um território, e dava mais ou menos 250 mil habitantes o território. Eu era a única psicóloga. Como é que eu vou atender, gente? Tinha dia que eu olhava, ai, Jesus, não tem como, né? Não tem como você cuidar de todo mundo. Então, muito deveria ser feito nessa área para poder a gente investir, ter mais acesso, né? A gente tem muito profissional despreparado, então vocês vão encontrar por aí na vida gente que não sabe o que está fazendo, gente que fala bobagem, gente que não dá atenção para o que você descreve, né? Inclusive, vai encontrar o próprio profissional que tem muitas dificuldades com essa temática. Então, tem um monte de gente que minimiza, desconsidera. Já ouvi profissionais, psiquiatras falando coisas que você fala, o quê? Como assim? Você escolheu ser psiquiatra? Como é que você está desconsiderando essas perspectivas, né? Então, a gente sempre vai falando de capacitação, de qualificação. Eu falo muito para os meus pacientes, não aceita qualquer coisa que te diga, não. Se você não for com a cara desse profissional, muda. Se essa pessoa falou um negócio para você que você fala, não, eu sei que isso aí não é desse jeito, troca. A gente não é obrigado a aceitar essas coisas, né? Ah, mas é que ele é médico, ele sabe mais. Procura uma segunda opinião. Ah, não fiquei confortável com aquela pessoa. Durou 3 minutos a consulta. Gente, não, né? A ideia é que a gente confie, que a gente se sinta seguro com aquele profissional que vai cuidar da gente. Se a gente não sente, eu falo isso para quem me procura, por exemplo. Pode ser que a gente super dê uma conexão, e pode ser que não. Tem paciente que fala, não gosto do jeito que a Jaqueline trabalha. Ué, procura outro, não tem problema, né? E um outro obstáculo que a gente vê muito é falta de recurso. Então, às vezes, o profissional até está trabalhando lá, tentando, numa OBS, mas ele não tem sala, ele não tem um teste para fazer uma avaliação, ou você vai sei lá, no CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e aí não tem material para trabalhar, para desenvolver as atividades. Então, essas coisas todas atrapalham na hora da gente cuidar, né, e pensar em como ajudar as pessoas que sofrem psiquicamente. E aí, eu encontro no meu dia a dia alguns equívocos, né? Então, são coisas que as pessoas pensam sobre saúde mental e que eu acho que a gente precisa conversar, né? Então, a primeira coisa é que serviço público de saúde mental é ruim. Não vou naquele CAPS, não, é horrível. Psiquiatra daquela UBS, Deus me livre, né? Então, assim, eu acho que tem profissionais, instituições. Eu já fui uma profissional de atender no SUS. E eu fazia o mesmo trabalho que eu faço hoje. Eu considero que é o mesmo, né? Minha linha de pensamento, a forma como eu atendia as pessoas era a mesma coisa. Tem gente que, por exemplo, fala muito mal de profissionais que atendem no convênio. Eu também já fui profissional que atendia no convênio. Então, a gente tem que pensar muito de que contexto a gente está falando. Não é tudo que é ruim, né? Às vezes tem um ou outro, que existe mesmo, né? Profissional ruim, desqualificado, tem em qualquer canto, independente da categoria, né? Às vezes a gente procura, sei lá, um marceneiro, e você fala, meu Deus, o que é isso que ele fez, né? Procura um enfermeiro e a gente também é mal atendido. Tem um professor e a gente não gosta do jeito que o professor ensina. Assim, tem um monte. Então, tentar não generalizar, né? Foi o que eu falei, foi num lugar, não gostou, vamos em outro, né? Procuramos uma outra opção. Tudo bem? Muita gente acha que o psiquiatra só trabalha com remédio. Não vou lá no psiquiatra porque ele vai me medicar. Eu já trabalhei com muitos psiquiatras que não medicavam. A pessoa chegava lá, ele conversava, fazia avaliação, volta daqui 15 dias, e aí a gente vê. E a pessoa falava, como assim? Eu fui no psiquiatra, ele não me deu um remédio? Porque o psiquiatra quer conhecer melhor, né? Não é simples. Tem outros que fazem o contrário, né? Você chega lá, ele olha para você, e aí você sai com uma receita. Você nem precisava, mas você sai com a receita. Então, o psiquiatra é um médico que entende sobre o funcionamento do cérebro e faz a relação corpo e mente. Então, ele pode fazer intervenções medicamentosas. Então, como a Ivy falou, né, da depressão orgânica,
Então, se o paciente, por exemplo, está fazendo terapia e a gente vai percebendo que está uma dificuldade de falar, que não tem energia para fazer as coisas, a gente sugere uma intervenção medicamentosa. Porque aí, quando começa a usar o remédio, é como se esse funcionamento neuroquímico vai melhorando. E aí o paciente começa a pensar melhor, começa a organizar melhor as ideias. E aí a gente consegue fazer o trabalho psicoterápico, por exemplo. E tem muito psiquiatra que é formado em psicoterapia. Então, você vai na consulta com ele, às vezes dura 1 hora, porque ele quer entender todos esses fenômenos que eu fui discutindo com vocês aqui, tá? Então, o trabalho dele não envolve só medicar. Assim como o da psicologia não é só conversar, né? Gente, se conversar como psicólogo fosse fácil assim, todo mundo era, né? Ser psicólogo tem lá o seu bônus, mas tem muito ônus também, né? Não é só ficar aqui ouvindo o que o outro está falando e isso aí vai aliviar, né? Não. Enquanto a pessoa está falando, a gente está pensando, ajudando a associar, fazendo os links, né, entre essas várias perspectivas que o paciente apresentou para a gente. A gente não dá respostas, né, mas a gente ajuda a construir caminhos e possibilidades. Eu brinco que, diferente de um amigo, o psicólogo acredita que é possível. A gente vai trabalhar para aquilo, de fato, melhorar a sua qualidade de vida. Se a gente não acreditar, né, que é possível, nem vá no psicólogo, né? Eu já vi psicólogo, não, isso aí não tem jeito, não. Não, né? A gente sempre vai pensar o que eu faço com aquela situação que melhora a qualidade daquele sujeito. Essa é a ideia, né? Não existe, ele vai ficar normal, ele vai parar de ter isso. Não, não é assim que a gente fala, né? Às vezes ele ainda vai continuar com transtorno mental, então vai ter depressão, por exemplo, mas vai desenvolver estratégias para conseguir fazer suas coisas, para ficar bem consigo, né? Uma vez eu conheci uma mulher que chegou para mim com o encaminhamento do psiquiatra a fazer terapia. E aí eu olhei a data, tinha 10 anos do dia que eu estava conhecendo ela. Eu falei, dona fulana, a senhora foi no psiquiatra 10 anos atrás, ele deu esse encaminhamento que a senhora está trazendo para mim hoje? Aí ela falou, não, é que eu ando com esse papel, porque ele colocou aí, né, o CID, né, o numerinho aí que eu tenho, e aí eu deixo guardadinho, porque isso é o que comprova que eu tenho depressão. E eu falei, não, mas isso é um encaminhamento, eu vou recolher, a senhora não precisa ficar andando com isso, né? Me conta o que a senhora fez nesses 10 anos. Ou a senhora ficou andando aí para cima e para baixo, sempre dizendo que tinha depressão. E aí ela foi me contando um monte de coisa que ela fazia. Então, assim, a depressão aparecia como uma forma de ver o mundo. Mas ela era super ativa, tinha um monte de coisa, ela não estava andando com o crachá escrito que ela tinha depressão. Então, isso às vezes é o que a gente faz também. Então, tem o diagnóstico? Tem, mas a gente faz o que com isso? Tá, você descobriu que a criança é autista, tá, você faz o que com isso? Tá, você descobriu que você tem estresse, transtorno pós-traumático, vai fazer o que com isso? Então, a psicologia trabalha com essa potência, tá? Tem algumas pessoas vão dizendo, né, que psicologia e psiquiatria é para quem tá louco. Tá passando lá no psicólogo, então tá louco. E o significado, sentido de loucura mudou muito, né? Então a gente nem trabalha com esse termo mais, né? Psicologia e psiquiatria é para quem acha que precisa, para quem acha que precisa de uma ajuda, para quem acha que sozinho não está dando conta, né? E que talvez essas profissões poderiam ajudar, né? E psiquiatria é necessária apenas em casos graves. Então, às vezes eu vou falar, olha, fulana, você precisa passar no psiquiatra. Já que você está achando que está muito grave, não é isso. Tá? Não tem a ver com gravidade, tem a ver com prejuízo e sofrimento, né? Então, se eu estou achando que meu trabalho não evolui porque tem uma questão médica, fisiológica, orgânica atuando ali, a gente tem que pensar em como resolver aquilo. Tudo bem? O psicólogo também ajuda a gente a matar os fantasmas que ficam ali, as coisas que não são reais, que a gente fica ali na mente pensando e que não, na verdade não existe, né? E é um alívio muito grande. Quando a gente procurei para pro meu filho, era porque a gente estava com medo da questão das drogas, né? E aí, aquele medo de algo que a gente não sabia se poderia acontecer, né? Porque acaba que fica no ambiente dos jovens, né? Tem muito. E a gente estava sofrendo com isso. Sofrendo, porque ele é um garoto quieto. Então, assim, como que a gente ia acessar? Só como psicólogo, né? E foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente conseguiu acessar de uma forma que tranquilizou a gente. E hoje a gente fala assim, não, agora
Esse fantasma já não tem mais. Agora é para as questões dele, né? E a gente liberou, tipo assim. Então aquilo ali tirou um sofrimento da gente, um peso. Sim, é isso mesmo. Essa é uma das ideias também, né? Trazer dessa perspectiva bem idealizada, né, de fantasia para o real, né? O que tem de elemento real aqui, né, que tem a ver com isso? E se tem, a gente cuida, mas se não tem, a gente pensa o que fazer, né? Porque se a gente está envolvido emocional, principalmente pai, mãe, filho, a gente não consegue sozinho. É muito difícil. Sim, é isso mesmo. Bom, então, chegamos num momento bom. Já que aí, o que a gente pode fazer, então, né? Então, quando a gente está pensando em estratégias, né, para cuidado em saúde mental, o que eu trago, né, de perspectivas para vocês, né? A primeira coisa é que a gente tem alguns eixos. Então, quando a gente está falando de saúde mental, eu posso ter uma abordagem biológica e farmacológica, como eu estava dizendo, né? Então, dependendo do transtorno que essa pessoa tem, ela precisa de medicação. Ela não consegue, né? Então, o paciente, por exemplo, que vê coisa, ouve vozes, que tem uma distorção da realidade, então a coisa não está bem ali, né? Daquele jeito, às vezes ela precisa de uma medicação. Não sei se vocês viram recentemente aí uma notícia de um casal que entrou numa clínica odontológica e aí eles foram lá brigar porque a moça tinha feito um procedimento, um canal, alguma coisa assim, e eles afirmaram que eles tinham colocado um chip dentro da mulher, porque os vizinhos começaram a ouvir as histórias que eles conversavam. E eles foram lá e destruíram a clínica toda. Com certeza essa moça que está dizendo que tem, né, um chip dentro dela, ela tem alguma questão de transtorno mental. Seria bom, né? Uma avaliação. E aí ela tem um par que forma um par que acredita, né? Porque às vezes a gente encontra, né? Pessoas que acreditam no que a gente está dizendo. E aí isso potencializa. Então, muitas pessoas precisam de abordagem farmacológica, né? Então a gente não desconsidera isso. A gente sempre sugere o combinado entre o remédio e a abordagem psicológica, porque é na abordagem psicológica que a gente vai ajudar o paciente a encontrar caminhos. Então, eu dou sempre um exemplo para meus pacientes que é assim: você está fazendo um caminho, pegou um trajeto que é da sua casa para o trabalho. Você sempre faz aquela rota, aquele itinerário. Um dia você vai passar e a rua está interditada. O que você faz? Tem gente que vai ficar parado lá naquela rua. Tem gente que vai achar um outro caminho. Tem gente que vai lá perguntar por que está parado, deixa eu dar uma passadinha aqui no cantinho, né? Então, todas essas estratégias de quando a gente tem um obstáculo, o que a gente faz? Isso a gente desenvolve em abordagens terapêuticas, tá? O remédio não ajuda nisso. O remédio ajuda no alívio do sintoma e da sensação de mal-estar, mas enfrentar a vida, isso você vai precisar de ajuda psicológica, tá? Uma outra abordagem que a gente usa muito é a abordagem familiar, principalmente no caso, né, de criança e adolescente, né? De paciente, às vezes, com questões mais delicadas, né? Então, a gente, às vezes, precisa dessa rede de apoio que a gente fala, né? Às vezes, o paciente não consegue sozinha, precisa de alguém para dar remédio, por um tempo precisa de alguém monitorando o horário de acordar, o horário de tomar banho. Então, a gente precisa desse contato com a família, né? A gente, em alguns casos, aciona recursos do sistema de saúde e de outros sistemas, como os exemplos que eu trouxe, né? Às vezes precisa falar com assistência social, às vezes precisa falar com o médico, às vezes eu preciso ir na escola, né? Dependendo da criança, dependendo do meu paciente. Eu já fui até em igreja. Então, aquele paciente frequentava a igreja, eu fui lá conversar com o pastor para ver se ele conseguia me ajudar a pensar coisas, né? Para poder ajudar aquela pessoa. Então, isso é estabelecer essa rede social de apoio. Então, dependendo do prejuízo e do comprometimento que a pessoa tem em saúde mental, a gente vai ativando, assim, ó, meio que energizando as pessoas que têm contato com ela. Óbvio que o paciente que não tem contato com ninguém, ele fica em maior risco, porque a gente precisa suportar e ajudar para ele sozinho encontrar os recursos dele, que também é possível, né? Mas aí demora um pouquinho mais. Terapia comunitária é uma estratégia que pode ser feita. A terapia comunitária é uma técnica, tem uma formação para você ser terapeuta comunitário. Normalmente se acha na atenção básica, nas UBSs, e é uma roda de conversa, não precisa ter psicólogo, tá? Então não é uma psicoterapia, é só uma terapia. Então você tem um facilitador, um mediador, que é essa pessoa que tem formação, e aí ele vai abrir uma roda de conversa, escolhe-se um tema, e as pessoas vão pensando as estratégias para resolver aquele problema que aquela pessoa trouxe.
E é uma superpotência, assim, para ajudar em questões de saúde mental. Às vezes, esses grupos funcionam mais do que você falar, ai, fulano, eu quero marcar uma consulta com o psicólogo para você. Porque algumas pessoas têm esse preconceito da psicologia. Mas se tiver numa roda de conversa, se tiver um bate-papo, as coisas fluem mais. Né? Tem muitas pesquisas que dizem, eu trabalho com isso também, que muito do que se fala em grupo, às vezes não se fala individual. Eu já tive paciente de eu atender individual e tem lá um mecanismo de funcionamento. Quando eu coloquei essa pessoa num grupo, outra pessoa, começaram a aparecer um monte de outros elementos. Por isso que faz diferença também adolescente que canta em grupo e adolescente que fica sozinho. Criança que sabe brincar com outras crianças e criança que fica sozinha. Você fala, nossa, quando se junta com aquele grupo, meu Deus, ninguém aguenta. Ou, quando eu estou com os meus amigos, eu sou falante. Então, o grupo é uma baita potência para a gente pensar em saúde mental também, né? E eu coloco aqui práticas integrativas e práticas corporais, né? Acupuntura, yoga, atividade física de todos os tipos, esportes de todos os tipos. Então, um paciente que consegue desenvolver atividade física, qualquer uma que seja, potencializa aí as questões de saúde mental, né, para prevenção e promoção de saúde. E aí eu trouxe esse desenho, que é o desenho que a Organização Mundial da Saúde propõe, como se a gente tivesse que estruturar, pensar como é que eu organizo, né? E o que é mais importante quando a gente pensa em saúde mental, né? Em prevenção, em cuidado. Então, vocês vão ver que na base desse triângulo está o autocuidado. Então, é muito importante que a própria pessoa consiga se cuidar, que a própria pessoa identifique o que ela sente, o que ela pensa, o que atrapalha a vida dela. Uma das minhas tarefas, às vezes, principais com os meus pacientes é fazer eles conseguirem identificar o que incomoda. Já que estou numa crise de ansiedade, tá, o que aconteceu antes? O que aconteceu depois? O que você estava pensando? Não estava pensando nada. Não aconteceu nada. Eu não, tem que ter alguma coisa. Não é do nada, tem que ter. E aí eu vou, ao longo do processo, ajudando ele a identificar. O que é que aconteceu? Toda vez que eu encontro minha mãe, eu fico assim. Toda vez que eu vou para o trabalho, eu fico assim. Toda vez que eu assisto filme de terror, eu fico assim. Sei lá, pode ser qualquer motivo. Então, essa própria percepção é essencial para esse autocuidado. E isso vai fazer muita diferença quando a gente está falando de saúde mental. E o custo disso, gente, é baixo, é zero. Você cuidar de você, qual é o custo? É zero. E aí, quando a gente evolui, né, nessa perspectiva de cuidado que esse estudo propõe, ele vai dizendo que, na sequência, são os cuidados comunitários informais. ONG, associação de bairro. Tem a festa junina da igreja do bairro. Vai lá. Você conhece a pessoa, dá umas risadas, rever vizinho. Isso ajuda na promoção de saúde mental. Depois a gente tem atenção primária, né, que aí são as UBSs. Então, às vezes, a UBS faz palestras, a UBS faz grupo, a UBS faz visita domiciliar. Essas pessoas vão ajudando nessa promoção de saúde, no geral, e na saúde mental também. E os dois últimos blocos no triângulo é o que gasta mais, mas é o que a gente precisa menos. Os serviços de atenção secundária, que aí tem CAPS, residência terapêutica, né, para aqueles pacientes mais graves que não têm casa, não têm família e vão morar nesses lugares. As consultas em ambulatórios de especialidade. Assim, quando você conta, as pessoas são poucas as que chegam a este nível, né? Elas podem ir cuidando nesses outros momentos. E, por último, o serviço de longa permanência, né, que é a internação. Então, percebam que se eu tenho, né, uma pessoa que consegue se cuidar, que consegue participar da comunidade, que encontra um jeito de falar o que ela pensa, ela vai estar cuidando da saúde mental dela e vai ter menos gastos. Tudo bem? Então, esse seria o ideal, né, que a gente pensa. E aí, começo aqui com coisas, né, que eu penso que ajudam muito a gente na saúde mental. A primeira que eu acho assim, importantíssima e que eu uso muito é o senso de humor. Eu falo para meus pacientes, quando vocês começam a fazer piada, quando vocês começam a dar risada, quando vocês começam a ver, meu Deus, olha essa desgraceira que eu estou passando, mas deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer com isso. Gente, faz muita diferença. E eu não estou falando fazer piada no sentido negativo, caçoar, né? Mas brincar, sabe? Olhar para as coisas e pensar, meu Deus. Eu tive recentemente Covid pela 3ª vez, né? E aí, o que eu falei para as pessoas? Falei, gente, isso
Meus anticorpos querendo ficar atualizados, né? Eu tive uma vez por ano, então a versão dos 3 vírus em 3 anos está atualizado. Isso é senso de humor. Eu fiquei mal, fiquei doente, tive sintoma, mas eu faço uma piada. Falei que eu podia pedir música no Fantástico, né? 3 vezes já posso pedir música no Fantástico. Então, o senso de humor faz esse dia a dia muito cansativo ficar melhor. Tá? Então, quando a gente consegue brincar, vocês vão ver que vai ficando mais leve. E aí eu fiz um recorte aqui de uma pesquisa que eu fiz no Google Acadêmico, né, que tem os artigos com referências desde 2018. E aí a gente identifica aqui, ó, pelo menos 3, 4 artigos de imediato, assim, numa busca só com saúde mental e senso de humor. Então, tem muito estudo sobre isso, né? Aqui tinha 14 mil registros desde 2018. Óbvio que alguns não têm a referência, mas aqui, ó, sentido de humor, bem-estar subjetivo e competência de coping em atletas. Saúde mental na palma da mão, que são os aplicativos que monitoram as alterações de humor e as emoções. Música, humor e saúde mental. Quais seriam as possibilidades terapêuticas? Então, vocês vão vendo que o senso de humor também é estudado nesse sentido, né? Uma outra coisa que eu vejo, né, que eu vou pensando o que a gente tem que fazer é se escutar. É isso que eu falei. Se eu não me olho, se eu não me percebo, se eu não fico atento no volume de pensamento que eu tenho, quem vai me escutar? Então, eu preciso me ouvir. Eu preciso ficar atenta ao que eu sinto quando eu estou nesse lugar, o que eu sinto quando me pedem tal coisa, né? E, às vezes, a gente tem uma voz, que é uma voz interna, que alguns chamam de intuição, outros chamam de sexto sentido, a psicologia chama de eu interior, que é uma parte nossa que quer que a gente fique bem. Então, às vezes, a gente está num lugar e essa vozinha fala com a gente. Acho melhor você não sair, não. Era bom você descansar um pouco, né? Você passou a semana inteira trabalhando pra caramba. Tem um negocinho que sobe para falar com a gente. A gente precisa ouvir isso, né? Quem melhor do que nós sabemos o que é bom para a gente, né? Eu valorizo essas coisas. Eu brinco que eu tenho várias Jaques na minha cabeça. E às vezes elas ficam conversando entre elas. Às vezes tem uma Jaque que fala, ih, olha lá, você de novo se metendo em encrenca, tá vendo? Olha o que você está fazendo. E aí vem outra e fala, não, mas tenta, o que custa? Então a gente vai conversando, isso é o se escutar, tá? Tem um livro, eu adoro esse livro, gente, que é do Dunker e do Tebas, que é O Palhaço e o Psicanalista. Né? Como escutar os outros pode transformar vidas. O Christian Dunker, ele é psicanalista, e o Cláudio Tebas é palhaço. E desenvolve atividades de formação, de desenvolvimento aí de escuta criativa, do lúdico, e aí eles se juntaram e escreveram esse livro. E a ideia do livro é aproximar essas duas práticas, né? Que são 2 profissionais que brincam e escutam. E é muito gostosinha a escrita dele, né? E aí tem um trecho que eu trouxe aqui, né? Que eles falam assim: escutar é de suma importância. E que a vida em ambientes onde as pessoas não se escutam é insalubre, chata e às vezes é agressiva. Então, quando a gente não ouve a gente mesmo, a gente também é agressivo, quando a gente se ignora. E quando a gente faz isso com outro, isso pode acontecer. E aí é um livro que eles vão trazendo exemplos de situações, de como é que a gente faz para se ouvir, para ouvir o outro. Então, é uma dica aí também que eu acho que vocês podem acessar. A outra dica que eu trago é esse documentário, tem disponível no YouTube, legendado, tá? Que chama Alive Inside. É uma história sobre música e memória. E aí, é um documentário em que alguns pesquisadores desenvolveram um projeto com pacientes com Alzheimer. Então, eram pacientes com a doença bem avançada, assim, já não sabiam quem era, já não lembravam de dados de família. E aí, eles perguntam para os familiares as músicas que essa pessoa gostava, e aí eles colocam num iPod e botam o paciente para ouvir. E aí, é bem legal você vendo essa música reconectando a memória dessa pessoa. E aí ela começa a melhorar a fala, ela dá risada, ela conta histórias, é bem bonito de ver. E aí o link nesse documentário é do senso de humor e da música como proteção de saúde mental. Então, atividades com música, ouvir uma playlist que você gosta, um cantor que você gosta, mesmo que às vezes, ai, não, esse aqui que eu tô ouvindo tá meio... Nossa, olha, umas musiquinhas bem reflexivas, não tem problema. É o que aquilo ali desperta em você, né? Então, a música é outra dica que eu dou aí, né?
Às vezes eu falo para as pessoas, olha, põe aquela música que você sabe que eu tenho uma playlist que eu nomeei assim, dançante. Aí no dia que eu tô mais ou menos, eu taco essa playlist, e aí são músicas que me energizam, assim, são músicas que eu gosto de ouvir e que são animadas e, sei lá, 1 hora ouvindo aquela música, quando eu vou ver, meu humor tá melhor. Então, a música tem esse elemento, né? E são diversos os artigos também trabalhando essa perspectiva. E esse documentário é uma graça, porque fala super bem disso. E eles trazem pacientes com Alzheimer e tem, acho que, uma referência de uma paciente esquizofrênica, que aí eles falam também sobre isso. E está disponível no YouTube, é facinho, né, de achar. A outra coisa que eu penso é assim, sobre uma dica é ser diferente. Só que aí nesse desenho vocês vão vendo que o diferente não é o pino azul, é aquele pino amarelinho que tem uma sombra diferente. E o ser diferente, perceba, não é destoar do grupo, não é destoar daqueles. É internamente você ter alguma condição e algum recurso de fazer alguma coisa por você que é diferente daquilo que está sendo feito. Então, às vezes eu ouço, na minha casa é sempre assim. E você precisa fazer desse jeito? Se você não está com vontade? Você pode ser diferente. Porque, às vezes, as pessoas entendem ser diferente como ser ruim, como ser anormal, como ser estranho. E não. Ser diferente é poder você seguir as suas intuições, seguir os seus desejos, as suas vontades. Isso ajuda muito na saúde mental. Tem uma frase que eu uso, que eu percebo muito de todo mundo que eu já atendi aí nesses 20 anos. As pessoas adoecem quando elas param de fazer o que elas gostam. Então, você vai vendo que a pessoa está no emprego que ela não queria estar, ela está num relacionamento que ela não se sente confortável, ela está, às vezes, numa família que não consegue, né, dar escuta, ela está com uma doença que ela não queria ter. Então, é aí que a gente adoece, quando a gente para de fazer o que a gente gosta, quando a gente para de ser a gente. Então, ser diferente é sair desse lugar mesmo, né, de só seguir aí a maré do que nos é imposto ou do que nos é solicitado, né? Uma outra coisa que protege muito a nossa saúde mental é a nossa capacidade criativa. Eu ouvi uma vez de uma moça que disse assim para mim, Jaque, eu sou zero criatividade. Zero. Acho que eu não nasci com isso. Eu falei para ela, a gente não nasce com criatividade, a gente desenvolve, né? Tem gente que às vezes é mais habilidoso nisso desde cedo, mas não quer dizer que a gente nasce, né? Outras características a gente tem que podem facilitar essa criatividade. Mas a criatividade tem um link importantíssimo com brincar. Então, vocês percebam como criança é criativa, gente. Criança, você dá um negócio para ela, ela faz um monte de coisa com aquele trequinho que você dá. Adulto, se não é daquele jeito que eu imaginei, naquela situação, eu não consigo fazer, né? Então, a criatividade é a gente lembrar de brincar, de pensar em trazer leveza, de pensar em trazer espontaneidade para a nossa vida. Isso é ser criativo, tá? Não estou falando que tem que fazer uma obra de arte, escrever uma música, não precisa chegar nesse nível, né? Sei lá, minhas irmãs brincam comigo que eu pego receita na internet, né? Eu vi uma receita aqui de sei lá, de uma torta. Aí eu mudo a receita toda. Aí eu falo, fiz uma torta, peguei essa receita, mas não pus isso, troquei isso, fiz tal coisa. Aí, meu irmão, não sei nem para que você segue receita, Jaqueline. Eu falei, porque é uma referência. Aí eu vou complementando e dando os meus toques, entendeu? Então é disso que eu estou falando, né? A criatividade é nesse aspecto também. Uma coisa que ajuda a nossa saúde mental é compartilhar, né? Então a psicologia trabalha exatamente com isso. As pessoas falam, como é que pode falar me fazer sentir melhor? Porque eu estou compartilhando o peso, eu estou dividindo aquilo. Eu brinco com a minha terapeuta, que eu falo assim, que eu converso com ela para me sentir menos louca. Porque às vezes eu estou super louca, aí eu vou conversar com ela. Aí ela fala, não, Jaque, mas olha isso. Eu falo, estou menos louca, então. É um dado de realidade. Então, quando eu compartilho aquilo que está me angustiando, aquilo que eu estou pensando, aquilo que às vezes eu não consigo dividir com alguém, ou não consegui ainda falar com a pessoa que eu estou brigada, eu discuto na minha terapia, eu acho caminho, né? Eu penso melhor, eu oxigeno, né? Então, não estou dizendo para falar com qualquer um, porque tem gente que no pão de ônibus começa a conversar, né? Tem gente que está na fila do mercado e bate papo e conta a vida. Não precisa ser assim, né? Mas o quanto eu tenho de uma pessoa que eu confio, de uma pessoa que eu gosto,
De uma pessoa que eu posso falar, putz, o dia foi puxado hoje, viu? Misericórdia. Será que dá para eu fazer isso? Né? Então, que a gente possa fazer isso. Isso ajuda na nossa saúde mental. A outra coisa é encontrar apoio. Não importa de quem, de que forma, se é profissional da saúde, se é amigo, se é familiar, são meus gatos, meus cachorros. É a gente se sentir amparado para a gente chegar no objetivo. Né? Então, encontrar apoio faz diferença para a saúde mental. Normalmente, as pessoas que não conseguem encontrar esse apoio, vai encontrando resistência, distanciamento, elas sofrem mais, né? Se organizar é um elemento para a nossa saúde mental. Óbvio que eu não estou falando aqui de uma organização sistemática, né? Por cor, por tamanho, por vida, mas minimamente a gente tem um roteiro. Então, noção de tempo e noção de espaço ajudam a gente se organizar internamente. Então, se eu sei que dia é hoje, onde eu estou, eu me sinto mais segura, eu me sinto mais amparada. Então, por exemplo, se é uma pessoa tendo crise de ansiedade, a primeira coisa que ela tem que fazer é parar. Se tiver alguém do lado dela, segura nela, abraça ela, aperta assim, tipo, ó, você tá aqui. E aí você começa a repetir para você, eu sou a Jaqueline, eu tô aqui na minha casa, hoje é sábado, deve ser mais ou menos umas 4h30. Então, na hora que eu vou fazendo esses elementos de tempo e espaço, eu vou voltando para mim. E aí a crise de ansiedade normalmente passa, tá? Então, se organizar, eu só consigo trabalhar se minha mesa está em ordem. Eu ponho aqui os negocinhos, aí eu começo a trabalhar. Se não, não. Então, isso ajuda a gente a saber onde a gente está, quem a gente é, né? Estudar é um elemento de proteção para a saúde mental. E aí eu não estou falando aqui estudar de maneira formal, tá? Fazer curso, faculdade. Eu estou falando de estudar, se interessar por coisas. Assistir um vídeo, ler um livro, falar com uma pessoa, ver uma reportagem, um documentário, assistir um filme, depois ler uma resenha do filme. Então, quando a gente estuda, a gente vai criando muitas conexões na nossa cabeça. E é normalmente, quando a gente cria essas conexões, que a gente amplia as nossas perspectivas, que a gente acha caminho para resolver e enfrentar a nossa vida. Né? Então, às vezes, eu falo com os pacientes assim, não responda de imediato. Alguém te mandou uma mensagem, você olha, fica, não, dá uma meia horinha ali, espera mais um pouco, deixa eu ver. E essa espera tem a ver com esse estudar, porque nisso você está buscando na sua cabeça opções, o que eu ia responder, do que será que essa pessoa está falando. Então, a gente só consegue fazer isso se a gente tem conteúdo. Então, estudar ajuda a gente a ampliar esse nosso repertório interno, que eu chamo, né? Então, eu vou ter mais opções e ideias dentro de mim mesmo. Manter o nosso bem-estar e a qualidade de vida também ajuda muito na nossa saúde mental. Isso eu acho que é o mais difícil da gente conseguir, às vezes, né? Então, às vezes, a gente quer ficar só deitado e dormindo, né? A gente não faz coisas que promovem essa qualidade de vida. Eu sempre discuto a qualidade de vida desde coisas simples, comer, tomar um banho gostoso, beber uma bebida quentinha, até chegar em outras práticas, né? Às vezes eu gosto de fazer uma atividade, às vezes eu gosto de uma meditação, às vezes eu gosto de ler um livro. Tudo isso tem a ver com bem-estar e qualidade de vida. E no SUS, a gente tem, pensando em bem-estar e qualidade de vida, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que são as PICs. E elas surgem como práticas que ajudam nesse bem-estar e nessa qualidade de vida para além das intervenções médicas, né? Então, o que mais a gente pode fazer que melhora a nossa qualidade de vida, né? E dentro disso, normalmente, estão as práticas de medicina tradicional chinesa. E aí, no SUS, aqui no Brasil, a gente tem as PICs e tem essa lista. Às vezes você encontra de graça em posto de saúde. Então, a gente tem acupuntura, fitoterapia, aromaterapia, dança circular, meditação, reflexologia. Então, assim, eu sou uma psicóloga que eu acho que você quer procurar astróloga? Ok. Você quer procurar numeróloga? Ok. Você quer fazer yoga? Ok. Mas vem na terapia e traz isso para a terapia. Aí uma paciente chegou um dia e falou, Jaque, tirei cartas no tarô. Eu falei, você quer me contar? Gente, entendo nada de tarô. Nada. Mas eu falei, você quer me contar como é que foi a experiência? E aí ela começou a falar.
E isso tinha super a ver com coisas que a gente estava trabalhando na terapia, né? O tema que apareceram nas cartas, né? Nisso que ela acredita. Então, eu não vou julgar as cartas de tarot dela, percebe? Mas eu vou trazer para essa realidade que é que eu posso conversar. Então, tudo que a gente puder procurar, que a gente acha que vai trazer algum benefício, eu acho que vale. Mas é você pensar o quanto aquilo é complementar às práticas, e não necessariamente aquela é a verdade. Só consigo tomar decisão se eu falo com o pastor. Se o meu pastor não me der uma ideia, eu não consigo tomar decisão. Aí a gente tem um problema, entende? Eu vou lá, escuto ele, troco ideia, compartilho, me apoio, mas não necessariamente significa que eu só vou conseguir achar uma saída se for por ele. Tudo bem? E aí, né, tem muitas evidências clínicas para as práticas integrativas e complementares em saúde. Quando vocês digitam no Google, o Ministério da Saúde tem pesquisas feitas, eles vão colocando lá todos os dados estatísticos de autores, que é bem legal. E aí eles separam por ano, né? E aí os cadernos são separados também por eixos temáticos. Então, esse aqui, por exemplo, é sobre depressão e ansiedade. Então, são artigos que associam, por exemplo, acupuntura com depressão, fitoterapia com depressão, meditação e yoga com ansiedade, sabe? É bem legal. E tem esse outro aqui que eu trouxe de exemplo, que é atividade física também. Então, eles vão colocando dança circular, quais são os benefícios com saúde mental. Tudo isso é público, é só digitar lá no Google, encontram todas, tá? A auriculoterapia é uma prática integrativa, né? Então, tem lá a perspectiva da acupuntura, então existem pontos no nosso corpo, né, que a gente estimula e aquilo traz benefício. E a acupuntura trata não só de disfunções orgânicas, mas também ajuda muito em questões emocionais, né? Então, se às vezes você consegue acesso, né, a esse tipo de prática, é uma prática que complementar a terapia ajuda muito, né? Para tensão, para relaxamento muscular, para ansiedade, dores de estômago, às vezes a pessoa tem bastante associada à ansiedade, melhora, insônia, enxaqueca, estresse, todos esses elementos podem ser trabalhados por acupuntura e auriculopuntura também. A diferença é que a acupuntura são as agulhas, né, de maneira sistêmica no corpo, e aurículos são as sementes ou algum estímulo só na orelha. A orelha é um microsistema do corpo, de acordo com a medicina tradicional chinesa. Ventosa terapia é um outro tipo de tratamento natural, né? Então, não sei se vocês já viram, né? Uns vasinhos de plástico, acrílico, vidro. Você fala a região que você está com atenção, eles fazem uma sucção, você fica aí uns 20 minutos com aqueles vasinhos, né? Com aqueles copinhos. E aí, quanto mais roxa é a mancha, mais energia estagnada tem ali. Então, mais inflamado está aquele músculo, na verdade, né? E aí tem algumas técnicas para poder aliviar. E a gente sabe que quando a gente tem tensões emocionais, pressão, ansiedade, isso interfere no nosso corpo. Então, o paciente muito ansioso, por exemplo, normalmente vai travar aqui o pescoço, o ombro. Aí, às vezes, tem dor na lombar, lá no finalzinho, né, da coluna. E aí, são técnicas corporais. Aí você fala, vai para terapia por causa do torcicolo. A pessoa não vai. Então, você coloca a pessoa numa dessas práticas integrativas, ela tem algum alívio. E aí, conforme for possível, vai sensibilizando para ela trabalhar essas coisas que causam esses mal-estares, né? Uma curiosidade, né, que é isso que eu falei, dá manchas roxeadas, né, nessa ventosa. Então, fica mais ou menos assim como nessa foto, né? Então, quanto mais roxo, mais intoxicado tá. E se fica branca também é uma questão. Aí significa que tem pouca energia circulando ali. E aí você precisa se alimentar melhor, precisa tomar sol. E aí, normalmente, o profissional te orienta o que fazer, né? Todo tipo de massagem ajuda na nossa saúde mental, óbvio, para aquelas pessoas que gostam, porque tem um monte de gente que não gosta de ser tocado, né? E aí tem uma massagem que é muito boa, é a minha favorita, de pedras quentes, tá? Então tem todo um estímulo corporal e depois as pedras quentes são colocadas em alguns pontos estratégicos e aí ajuda muito em relaxamento muscular, melhora fluxo sanguíneo, né? Então, porque tem um toque aí para poder aliviar no corpo, alivia muitas dores musculares e menstruais também. Então, uma outra prática que a gente pode fazer, né, para quem gosta, quem tem acesso, são as massagens. Ajuda muito no nosso corpo. Tem uma outra técnica que a gente às vezes usa e encontra aí, né, para trabalhar, que é a moxa bustão. Então, é uma planta, né, que chama moxa, e a ideia é, através dessa planta, você estimular pontos da acupuntura. Então, a acupuntura trabalha com pressão, que são as agulhas, mas também pode trabalhar com calor, que é a história da moxa.
tá? A única questão é que a moxa tem um cheirinho que lembra uma erva, tá? Artemisia, que é a planta, é uma parente da cannabis. Então, dependendo do lugar onde você está, fica cheirando cannabis. Né? Então, aí o profissional faz esse estímulo e explica que não é cannabis que está usando, mas está usando a moxa. Né? Então, a Artemisia tem muitos benefícios de alívio de dores, melhora a imunidade, produz, né, mais hemácias. Então, tem várias pesquisas com moxa também para benefícios físicos, né? Minha irmã faz moxa, uma outra irmã minha, para poder conseguir ir no banheiro, porque ela tem questões de prisão, né? De ventre, e aí a gente coloca a moxa, aquece ali na região pélvica dela, um pouquinho para cima, ali abaixo do umbigo, aí dá uma meia hora, dá vontade de ir no banheiro. É uma coisa bem interessante, assim, tem pesquisas falando disso. Vou pular esse aqui. Uma coisa que é importante, eu falei, né? Jaque, ela é feita, tem que ser feita por profissionais ou a... Às vezes, se você tiver uma pessoa para te orientar, aí você consegue. Você precisa saber qual é o ponto, né? Para que traz a região do corpo que vai trazer aquele benefício. E aí você pode usar um bastão, mas tem gente que tem umas, como se fossem uns negocinhos assim, que é tipo um cinzeirinho, você coloca a planta e aí põe em cima da região, aí aquilo aquece, como se fosse uma compressa, sabe? Entendi. E aí o cheiro também ajuda, né? O cheiro a parte, né, da aromaterapia disso também ajuda. Você pode dar uma pesquisada. Legal, mas tem muita gente que é formada nisso, consegue fazer o curso de um dia e você mesmo aplicar. Movimentar-se, então, é uma questão de saúde mental, né? Então, qualquer tipo de atividade, como eu falei no começo, de novo, né? Coloca lá no Google diversas pesquisas associando atividade física com saúde mental. Então, a gente percebe que pacientes que se mantêm ativos, praticando algum esporte, alguma atividade, a gente tem liberação, né, de endorfina, serotonina, dopamina, que são substâncias que executam, né, ações no nosso cérebro e que trazem prazer, trazem satisfação, trazem bem-estar, melhoram o humor. Então, quando a gente consegue fazer desde pequenas caminhadas, gente, isso traz benefício, tá? Para a nossa saúde. E gosto muito dessa figura, porque isso diz o que para a gente, né? Para a gente nunca ter medo de falar o que a gente sente. Então, não importa o tamanho que a gente é, né? Para a saúde mental, conseguir dizer qual é a minha necessidade e o que eu estou sentindo é fundamental. Senão a gente não consegue, né? Dialogar, não consegue se posicionar, tá? Eu tinha trazido essa experiência, mas como a gente está estourando no tempo, eu vou mandar para vocês fazem em casa, depois vocês quiserem, vocês me contam, né? Uma sugestão de um treinamento autógeno de Schultz. Schultz era um psicólogo, né, que estudou uma técnica de relaxamento do corpo para encontrar um equilíbrio. Então, ele vai dando comandos vocais para você pensar no corpo. Então, ele não é aquele relaxamento que fala, pensa numa montanha, pensa numa árvore, agora tem uma lembrança boa. Não. Ele vai falando, meu corpo está quente, meu braço está quente, meu braço está frio, estou sentindo uma pressão, e aí tem uns comandos específicos, dura 10 minutos. E aí você vai ouvindo aquilo, e aí alcança um relaxamento de tônus muscular. E aí isso ajuda na ansiedade, e ajuda quando você está com dias mais tensos. Você pode fazer deitado, ou você pode fazer sentado. Você senta numa cadeirinha, põe lá seu fone de ouvido e ouve. Né? Depois que você decora a sequência, você pode fazer isso em qualquer lugar. Sei lá, se estiver no metrô, você vai lá, decora a sequência e faz. Isso traz relaxamento. E a longo prazo, tem muitas pesquisas sinalizando benefícios super importantes com ansiedade. Tem gente que não gosta, né, de relaxamento guiado, mas esse é um treinamento que é fisiológico, traz benefícios fisiologicamente, tá? Então, como a gente estourei do meu tempo, eu mando e aí vocês podem fazer em casa, tá? Eu sinalizei todas as referências bibliográficas que eu coloquei aqui, tá? De coisas que eu fui buscando para embasar minha fala, né? E aí tudo disponível no Google, se quiserem ler na íntegra, se quiserem ver quais são os eixos temáticos, né, que cada um aí vai apresentando. Então, tá tudo disponível para vocês depois, caso queiram
ver, tá? E aí, queria muito agradecer todas aqui têm meu contato, então não tem problema, né? Vocês já sabem bem como me achar, né? Eu vou interromper aqui a minha a minha apresentação. E aí quero saber se vocês têm alguma questão, algum comentário, querem falar algo. Só agradecer. Obrigada, Mais uma Ingrid. vez. A Eu sua gostei de te ter por disponibilidade, aqui. sua generosidade de compartilhar tudo que você sabe, o tanto que você estuda e o tanto que você atinge, assim, pelo menos a mim, né? A gente tem conversado, que tem me ajudado bastante com os devaneios. Que bom, fico feliz por isso, bem feliz. Muito obrigada a vocês por estarem aqui compartilhando esse sábado comigo. Estou à disposição, caso vocês precisem. Eu vou mandar por e-mail para vocês, tá? Eu acho que só a Mônica que eu não tenho, mas eu falo com ela por WhatsApp, e a Rô também. E aí eu vou mandar o certificado, essa apresentação aqui que eu vou deixar no YouTube, caso vocês queiram divulgar com alguém, e a apresentação do PowerPoint mesmo, tá? E o relaxamento de chutes, caso vocês queiram fazer em casa, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, estou à disposição, certo? Obrigada, Jaque. Queria te agradecer também. Tentei ligar a câmera aqui, mas parece que não está instalada, então não dá. Mas queria agradecer seu tempo, tudo que você ensina. Faço das palavras da, acho que é Ive, né, as minhas. Enfim, você tem me ajudado muito, né? E queria agradecer mesmo. E gostei das dicas, né, sobre relaxamento. Eu estou para agendar a massagem. E gostei desse mocha aí também, nunca tinha ouvido falar, vou pesquisar mais. Sim, é muito legal. Obrigada, viu, Cá, por você ter vindo. Eu que agradeço. Gente, obrigada, foi um prazer ter vocês aqui, muito agradecida. Fiquem bem, viu? Bom final de semana para vocês. Obrigada. Obrigada, igualmente. Beijo. Beijo.